Fala aí galera, eu sou o Ricardo. Bom, faz um tempo que eu não faço nenhum vídeo aqui sobre inglês, aliás, sobre nenhum assunto. Então, como faltam 2 dias para acabar o mundo, eu resolvi fazer um vídeo sobre a pronúncia do ED, né? Quando a gente acrescenta o ED aí para formar o passado de verbos regulares em inglês. E pelo menos se acabar o mundo, quem tinha dúvida não vai ter mais essa dúvida, né? Bom, são 3 regras para a pronúncia do ED no final de verbos regulares. Todo mundo sabe que para formar o passado de verbos regulares em inglês, a gente precisa apenas acrescentar o ED, né? Porém, a pronúncia não é exatamente como na escrita. Esse ED ele não deve ser pronunciado como ele é visto na escrita, né? Então, são 3 regras. A primeira delas é o seguinte, são os verbos regulares terminados em T e D. Então pega um papel aí e faz uma anotação, porque depois que a gente aprende essas 3 regras, fica natural, toda vez que a gente vai pronunciar algum verbo é natural, você não precisa nem ficar pensando. No início você vai ter que ficar pensando, né, lembrando a regrinha e tal, mas depois que você se acostuma, você esquece da regra, fica totalmente natural. Então, os verbos terminados em T e D, anota aí. Esses verbos, por exemplo, o verbo count, né, e o verbo want. Esses 2 verbos terminam em T e para formar o passado deles você acrescenta o ED. Porém, na fala, para pronunciar corretamente, você acrescenta exatamente um ED no final dele, na fala também. O que eu estou falando é na fala, ok? Então fica counted. Você pronuncia o ED exatamente no final. Counted, e o outro que é o verbo want, fica wanted. Ou counted ou wanted. Porque no inglês, pelo menos americano, em muitas palavras os americanos tiram T, não pronunciam T. Tanto no meio da palavra quanto no final. Então fica counted e wanted. Wanted. Então você pronuncia o ED no final. E nos verbos também terminado em D, vou dar 2 exemplos do verbo need, por exemplo, termina em D, e o verbo add, que também termina em D. Você vai acrescentar o ED no final e a pronúncia vai ser exatamente com o ED no final. Então fica needed, needed e added. Added. Você pronuncia o ED no final desses verbos. Essa é a primeira regra. Segunda regra são os verbos, são os que a gente chama de voiceless. São os verbos que no final, que a última consoante, ela não tem som, não produz som. As cordas, as pregas vocais, elas não vibram para pronunciar essas consoantes no final desses verbos. Por exemplo, o verbo look, que termina com K, na escrita, normalmente, obviamente, você vai acrescentar o ED para formar o passado dele, porém, na fala, em todos os verbos voiceless, os verbos que não têm som na última consoante, por exemplo, look, miss, stop e ask. Esses verbos, você não pronuncia o K no final dele, no final do look, do look. E do ask, por exemplo, você não pronuncia o K. É voiceless, não tem som nesse K. O verbo miss, por exemplo, você não pronuncia, o S não tem som, fica miss. A prega vocal não vibra. E no stop, você não pronuncia o P no final. Então, todos os verbos que terminam com consoantes voiceless, que não sai som para pronunciar essa consoante, você mentalmente, para pronunciar o ED, você vai acrescentar um IT no final desse verbo. Mentalmente, isso na pronúncia, porque na escrita, obviamente, é o ED vai estar lá. Mas na pronúncia você acrescenta um IT. Então fica assim. Por exemplo, no verbo look, fica looked, looked, looked. O IT você pronuncia é bem rápido, então praticamente você não pronuncia o I, na verdade. Aqui esse I que você acrescenta no final em inglês, ele é um som que ele é muito fraco. Então você praticamente não ouve, você só vai ouvir o T. Então fica looked, looked. O verbo miss, que é M-I-S-S, como o último S não tem som, você pronuncia missed. Você acrescenta o IT no final mentalmente. Então fica missed, 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 missed. Você pronuncia o S e o T no final, então fica missed, ok? Verbo stop. O P você não sai som, né, no final dele. As pregas vocais não vibram, é um voiceless. Acrescentando mentalmente o IT, fica stopped, stopped, stopped. Você pronuncia o P normalmente e acrescenta um IT, stopped.
E o último que é o verbo ask, A-S-K, né, que é o verbo perguntar em português. Fica você acrescentando um ED na escrita normalmente e acrescentando mentalmente um IT, você pronuncia ele asked, 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 ok? Essa é a segunda regra. E a terceira regra é o restante dos verbos, ou seja, se o verbo, a primeira regra, verbos terminados em T e D, a segunda, os voiceless, e a terceira é o restante, qualquer outro verbo que não termine em T ou D, que não seja voiceless, por exemplo, remember, remember, termina em R, né? Remember, você acrescenta o ED para formar o passado dele, fica... Na fala, você vai acrescentar apenas um D. Você vai falar o verbo normalmente e no final você acrescenta um D. Então fica remembered, 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 ok? Verbo chorar, por exemplo, cry, que no final que termina em Y, né? Mas no passado você acrescenta um IED para formar o passado regular dele. Nesse caso, você também acrescenta só o D. Então fica cry, você falou cry, normalmente acrescenta um D. Cried, cried, I cried, ok? Verbo call, por exemplo, C-A-L-L, termina em L. O L não é T e nem D, que é a primeira regra, não é voiceless, porque você pronuncia o L, sua prega vocal vibra, ó, call, call, a prega vocal tá vibrando. Então ele entra nessa última regra. Você acrescentando o ED nele, formando o passado dele, mentalmente você apenas acrescenta um D. Então você pronuncia normalmente o call e acrescenta um D. Fica called, called, called. I called him, called. E caso a próxima palavra seja iniciada em consoante ou vogal, bom, isso eu não vou falar agora porque isso é assunto para outro vídeo também. Essa junção de palavras, né, a pronúncia de junção de palavras é assunto para outro vídeo. Então é isso, galera. Anota essas regras, essas 3 regrinhas que eu passei, anota isso no papel e depois vocês procurem verbos regulares, né, que terminam em ED para formar o passado e apliquem essas regras. Vocês vão ver que com o tempo isso fica totalmente natural e fica orgânico isso. Toda vez que você for falar, você não vai precisar pensar. Fica natural, sai naturalmente, ok? Então é isso aí que eu queria falar hoje. Abração.